O sexo é o impulso humano mais básico que existe. Propaga a espécie. Nos conecta, dá prazer e permeia a nossa cultura. À medida em que expandimos o nosso habitat, incluindo a vastidão do espaço, estamos preparados para levar o sexo com a gente? O futuro da raça humana pode depender de uma única pergunta. Pode haver sexo no espaço? Quando o primeiro bebê nascer fora deste mundo, será um dia histórico para a humanidade. As pessoas vão se surpreender com a dificuldade em se fazer sexo no espaço. Já conhecemos o clube do sexo nas alturas. Esse é o clube do sexo no espaço. Prepare-se para experimentar o sexo no espaço. O universo. Sexo no espaço. Quando os cientistas imaginam nosso futuro no espaço, veem cidades na Lua, colônias em Marte e, por fim, a expansão humana por todo o cosmo. Se nós vamos ter que fazer o salto entre a espécie terrestre e a espécie celeste, o sexo e a reprodução farão parte desse salto. Mas em termos de fazer sexo no espaço, é mais fácil falar do que fazer. O inimigo número 1 do sexo no espaço são as leis da dinâmica de Isaac Newton. A terceira lei da dinâmica. Para cada ação, há uma reação igual e oposta. Se empurrarmos algo, ele nos empurra de volta. Então teremos de aprender uma nova lei do comportamento humano quando se trata de sexo no espaço. Vanna Ponta está pronta para testar essa lei e audaciosamente ir aonde nenhum homem ou mulher já foi antes. Vanna é autora do romance de ficção quântica Fly, poeta e defensora do espaço. Um dia me disseram no trabalho, sabe, Vanna, algumas pessoas pensam no que vão almoçar amanhã e você está pensando centenas de anos no futuro. Hoje, em Las Vegas, Nevada, Vanna e seu marido, Alan Newcomb, estão trabalhando para se lançar no futuro da exploração espacial humana. Vanna e Alan estão ensaiando para o primeiro teste de uma roupa criada para facilitar a intimidade sexual na falta de gravidade do espaço. Vanna chama sua invenção de Two-Suit. O Two-Suit é uma roupa espacial que tem uma função a mais, pois ela pode ser aberta e fechada com velcro à roupa de um parceiro, com um tecido bem leve dentro que pode expandir. Vanna e Alan farão o primeiro teste do Two-Suit a bordo do G-Force One, um Boeing 737 modificado que reproduz o efeito da falta de gravidade. Quando montamos o interior do G-Force One, discutimos muitas coisas que poderiam acontecer dentro desse ambiente e sexo, intimidade, casais flutuando, com certeza foram algumas das coisas. Acho que o conceito do Two-Suit é perfeito, mas também acho que a filosofia por trás do pensamento de se criar uma roupa para duas pessoas é maravilhoso. Esta não é a primeira viagem de Vanna e Alan a bordo do G-Force One. Vanna foi convidada à viagem inaugural do avião em 2004. Quando eu experimentei a falta de gravidade e a microgravidade, foi uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Podemos pensar no movimento físico e executar. Por exemplo, pensei em fazer uma cambalhota e não precisei me esforçar. Foi muito divertido. Mas ao tentar iniciar um momento íntimo com o marido, Vanna percebeu que faltava algo na experiência da gravidade zero. A intimidade física. Nós demos cambalhotas, giramos, voamos, fizemos diversas acrobacias, mas eu fiquei com a impressão de que com a gravidade zero não havia nenhuma atração. Sabe, é como se não pudéssemos, nós tínhamos de nos esforçar muito só para dar um simples beijo. Vanna viu uma necessidade futura e decidiu supri-la agora.
imaginei o two-suit, que é uma roupa que podemos prender a nosso parceiro sem termos de nos esforçar para ficar próximos ou nos abraçarmos. Não é só para atividade sexual, mas para intimidade, a sensação de intimidade, da proximidade física, abraçar, se aconchegar, acariciar. Um par de protótipos do two-suit foram fabricados e serão testados exaustivamente 11.000 metros acima de Nevada. Errei! Estou muito empolgada por testar o two-suit. A ideia de criar o futuro é muito emocionante e comovente para mim agora. Ser casado com a criadora do two-suit é uma maravilha. Vanna é uma mulher inteligente e muito criativa. Além disso, é muito atraente. Para criar os efeitos da gravidade zero, o G-Force One faz um voo parabólico vertical. Enquanto o piloto arqueia a aeronave no pico da parábola, os ocupantes experimentam 30 segundos de falta de gravidade. É o mesmo efeito sentido em uma montanha-russa, quando o trem sobe até o topo e os ocupantes se erguem nos assentos. Durante o voo, o desafio de Vanna e Allen é completar uma manobra de acoplamento, beijar e se separar antes que o avião saia da parábola e a gravidade retorne. Vanna criou o two-suit para ser usado em voos espaciais de longa duração. Mas no G-Force One, ela e Allen terão menos de 30 segundos de falta de gravidade para testar a roupa. Minha nossa! Minha nossa! Durante as primeiras parábolas, Vanna e Allen se acostumam com a falta de gravidade. Aproveitem! Na terceira parábola, sua tentativa é interrompida por um grupo de passageiros desgovernados. Aproveitem! Nas próximas diversas parábolas, Vanna e Allen lutam contra o tempo e os caprichos da falta de gravidade para realizar uma acoplagem. Finalmente, na oitava parábola, uma acoplagem, um beijo e a desacoplagem. Gravidade normal. Diria que a missão foi um sucesso. Acho que o modelo é funcional e gostaria de testá-lo em condições mais prolongadas de gravidade zero, porque é o próximo passo. Estou contente e gostei muito do voo. O two-suit de Vanna é apenas um pequeno passo para que a humanidade colonize o universo. O salto gigante irá ocorrer quando procriarmos no espaço. O pouco que sabemos sobre reprodução e biologia de desenvolvimento no espaço nos sugere que haverá, com certeza, enormes problemas se a espécie tentar fazer um único salto de uma civilização terrestre para uma civilização sem gravidade. O primeiro problema é a gravidade zero, ou mais precisamente, a microgravidade. Quando há uma nave ou estação espacial em órbita da Terra, nós chamamos de microgravidade porque gravidade ainda está presente e continua a atrair em direção à Terra, só não é muito forte. Quando colocamos um humano em um ambiente de microgravidade, os ossos perdem cálcio, o coração fica preguiçoso, a pessoa perde massa, o músculo esquelético perde massa, a massa de glóbulos vermelhos diminui e se perde volume plasmático. O segundo problema é a radiação de alta energia. Partículas atômicas que preenchem o vácuo do espaço. É possível que a exposição à radiação provoque esterilidade. Isto tem sido visto em usinas nucleares e nas pessoas que trabalham próximas a altas doses de radiação. Na Terra, estamos protegidos por um campo magnético na atmosfera terrestre das partículas de radiação, mas no espaço elas podem se mover sem obstáculos até que atinjam o tecido humano. E quando isso acontece, podem matar a célula ou apenas danificá-la. Quando é danificada, parte de seu DNA é retirado. E a célula ainda vive e se reproduz, mas começa a sofrer mutação. É o mesmo que chamamos de câncer aqui na Terra. Para ver como a microgravidade e a radiação de alta energia podem afetar a reprodução sexual, os cientistas realizaram testes em animais no espaço.
Estudos com animais são o primeiro passo antes que possamos levar uma mulher para o espaço para engravidar ou dar à luz. Então temos a concepção, o desenvolvimento de uma placenta, o desenvolvimento de sistemas orgânicos pré-natais e o processo do nascimento. Tudo isso é comum entre pequenos animais e seres humanos. O primeiro animal a se reproduzir com êxito no espaço foi o peixe Medaka, que voou no ônibus espacial em 1994. No estudo Medaka, os animais se acasalaram, puseram ovos e os filhotes nasceram no espaço, mostrando que todos os aspectos da reprodução são possíveis para o peixe. Mas somos mamíferos e há muitas fases complexas envolvidas no desenvolvimento de mamíferos, desde o início da concepção até o nascimento. Um estudo com ratos a bordo de uma missão espacial em 1995 apresentou um comportamento anormal nos recém-nascidos. Na primeira semana após o nascimento, os filhotes de rato não conseguiam se virar e ficar sobre as barrigas, o que é uma reação característica em ratos. Achamos que, por terem sido gerados na microgravidade, seu sistema sensorial foi pouco estimulado pela gravidade e, portanto, se desenvolveram de modo diferente no espaço. Outros experimentos apresentaram efeitos ainda mais severos. Os estudos demonstraram que os ratos machos que tinham voado no espaço, quando se acasalavam com fêmeas que não haviam voado, os filhotes apresentavam atraso no crescimento e até problemas de desenvolvimento, como hidrocefalia e anomalias nos rins. Os pesquisadores concordam que mais estudos com animais são necessários antes que se possa começar a estudar a reprodução humana no espaço. Estamos nos aproximando dos 50 anos de voos espaciais tripulados e ainda não vimos um único mamífero percorrer todo o caminho desde o óvulo ao embrião, atravessar toda a gestação, nascer, se desenvolver em um ambiente sem gravidade e então ter a primeira geração reproduzida no espaço. Eu acho que precisamos de uma nova prioridade para compreender e entender completamente o desenvolvimento de mamíferos em um ambiente sem gravidade. A chave para a reprodução humana no espaço virá através dos estudos com animais. Mas nenhum estudo animal poderia ter previsto o que um astronauta chamou de efeito Viagra. É o lançamento do ônibus espacial Discovery. A NASA e a Agência Espacial Russa declararam que não conduziram experimentos em sexualidade humana ou reprodução. Mas isso não significa que os cientistas não possam entender o que poderia ocorrer se um homem e uma mulher tentassem conceber uma criança no espaço. Se o homem não tiver uma ereção, a relação sexual é impossível. No entanto, de acordo com pelo menos um astronauta, estar no espaço produz o que ele chama de efeito Viagra. Em seu livro Riding Rockets, o especialista de ônibus espacial Mike Mullen escreveu sobre uma persistente e por vezes dolorosa condição que ele experimentou todos os dias quando acordava. Os cirurgiões de voo da NASA acreditam que a redistribuição do sangue na microgravidade seja a causa. A mudança de fluido pode facilitar a relação sexual por parte dos homens. É algo interessante que temos de investigar. De fato, há indícios de que os homens tendem a ter ereções mais facilmente no espaço por causa da mudança de fluido. Conclusão: os homens precisam se preocupar menos com o desempenho no espaço do que na Terra. Sinceramente, eu não sei se os seres humanos teriam muita dificuldade com o ato sexual em si na microgravidade. Quero dizer, desde que houvesse o desejo. Temos uma pequena amostra de 4 membros da tripulação que disseram que o desejo sexual diminuiu em órbita. Isso está relacionado à diminuição dos níveis de testosterona. É uma pequena amostra, mas é uma indicação do que pode ocorrer na gravidade zero. A próxima incógnita é como a microgravidade pode afetar a fertilização. A longa exposição à radiação espacial pode danificar o espermatozoide e, muito possivelmente, todos os óvulos da fêmea.
Se ela estiver em idade fértil, então um desses óvulos pode ser danificado e produzir uma criança que tenha algum tipo de defeito de nascença ou fazer com que não nasça com vida. Quando liberados nas trompas de Falópio, os milhões de espermatozoides nadam em direção ao óvulo. Um espermatozoide tenaz conseguirá entrar e iniciará o processo de fertilização. Quando o óvulo descer pela trompa de Falópio e se direcionar para o útero, vai se prender à parede desse útero e começar a desenvolver um suprimento sanguíneo e uma placenta que vai virar um bebê? Nós simplesmente não sabemos. Se a fertilização for bem sucedida, começa a divisão celular e o crescimento do embrião. Quando o embrião se transformar em feto, a gravidade se torna cada vez mais crítica. Para um feto humano, uma gravidez completa dura cerca de 36 semanas. E até a 26ª semana, o feto fica flutuando. Depois disso, o feto se torna mais denso. Portanto, tende a afundar no líquido amniótico. Então, a partir desse momento, parece que a gravidade começa a afetar o desenvolvimento dos órgãos do feto. Se não estiver exposto à gravidade durante essa fase crítica, o desenvolvimento será, basicamente, bem anormal. Um estudo animal realizado na década de 80 apresentou resultados preocupantes que afetavam a estrutura do esqueleto e do coração do embrião. Alguns estudos foram feitos nos satélites Biocosmos, em que o embrião de rato, em desenvolvimento, sofreu uma diminuição de 13 a 17% na mineralização óssea dos ossos por causa da falta de gravidade. Sabemos que os extensores ao longo da coluna vertebral têm massa menor e que o ventríloco esquerdo do coração é bem menor. Isso faz sentido quando consideramos que o ventríloco não precisa bombear contra a gravidade para mover sangue. Não se sabe como a mesma falta de gravidade pode afetar um feto humano, mas é provável que tenha efeitos semelhantes. Se os cientistas encontrarem um modo de fazer com que um bebê seja gerado com saúde no espaço, então uma nova sala de parto terá que ser criada. Dar à luz no espaço seria confuso, como é aqui na Terra. Há líquidos, fluidos e sangue envolvido. Há o risco de os líquidos voarem para todo lado. Portanto, teriam de ser desenvolvidos sistemas de ventilação e de limpeza para ajudar no parto. O arquiteto espacial John Spencer pensou em como uma câmara de parto em gravidade zero poderia funcionar. Um dos requisitos da criação de uma câmara de parto a gravidade zero seria o rápido escoamento da água. Isso por causa da limpeza, mas também para manter a câmara livre de sangue e permitir que os médicos que estiverem trabalhando no parto consigam ver o que está acontecendo. John se inspirou no parto dentro da água, em que os bebês nascem na água morna. Defensores do método dizem que isso facilita a transição do útero para a vida fora da mãe. John também acredita que a falta de gravidade proporcionará benefícios semelhantes. Estar no útero é como estar na gravidade zero, então sair de um ambiente de gravidade zero para uma sala de gravidade zero pode ser uma transição mais fácil. Com base em tudo o que sabemos, esse dia ainda está bem distante no futuro. Tudo se resume a isso. Se a gravidade afetar todos os aspectos do desenvolvimento vertebrado, então há profundas implicações quando se considera a procriação em um ambiente extraterrestre. Uma dessas implicações é que os bebês nascidos no espaço podem ter dificuldade em ir para a Terra. Em 100 anos receberemos a visita de pessoas que cresceram nesses ambientes tendo de usar trajes terrestres para vir para cá. Um tipo de exoesqueleto que os ajudará com seus músculos e ossos mais fracos. Isso é interessante. Uma hora vamos criar espécies espaciais que precisarão de uma roupa terrestre para voltar ao planeta-mãe. Uma solução possível é a criação de gravidade artificial no espaço usando centrifugadoras, que utilizam a força centrífuga para criar um efeito conhecido como carga de gravidade. Imagine uma mulher grávida sentada ou deitada com os pés na direção do centro dessa máquina. Ela poderia estar lendo, trabalhando, conversando com as pessoas
Isso poderia durar 1 ou 2 horas, o suficiente para criar a sensação de subir e descer que pode ser benéfica para o feto. Quando o primeiro bebê nascer fora deste mundo, será uma experiência incrível, será um dia histórico para a humanidade. Os cientistas pensam que é só uma questão de tempo. Acho que uma hora vamos nos reproduzir no espaço. Só precisamos descobrir como fazer isso. Não existe melhor oportunidade para se descobrir como fazer isso do que com a missão da NASA de 3 anos em Marte. Mas o sexo fará parte da viagem? Há 65 milhões de anos, outra espécie dominava o planeta, como os seres humanos fazem hoje. Os dinossauros foram a principal forma de vida na Terra durante mais de 150 milhões de anos. Mas bastou uma única tarde ruim para que eles sumissem para sempre e nunca mais voltassem. É muito importante para os seres humanos sair do planeta, porque se não fizermos isso, a Terra será um ponto único de falha. Se não tivermos uma reserva, um percurso alternativo, se o elo crítico se romper, todo o sistema sofrerá uma falha catastrófica. Se a reprodução humana não vier a acontecer com extremo êxito, a espécie humana não vai sobreviver. Apesar dessas advertências, a sexualidade e a reprodução humana continuam sendo um tema tabu na NASA. A NASA é uma organização incrível. É um ótimo lugar para se estar. No entanto, é uma organização de engenheiros, feita por engenheiros e para engenheiros. Para um engenheiro, a luz ou está acesa ou apagada, não há meio termo. E na ciência da vida existe somente 2 verdades absolutas, a vida e a morte. Todo o resto é uma área cinzenta. Em termos de sexo no espaço, em todos os anos que passei na NASA, nunca toquei no assunto com um tripulante ou um membro da organização. Nunca foi uma preocupação. A NASA é custeada pelo contribuinte, e o contribuinte não quer saber que seu dinheiro está sendo gasto para astronautas transarem no espaço, viverem pequenas aventuras às suas custas. O público quer saber que o imposto está sendo gasto com sabedoria. Por isso, a NASA é tão reticente em relação a essa ideia. Estamos indo na direção. Tudo certo. A NASA atualmente tem planos de levar o ser humano de volta à Lua em 2020. É apenas um aquecimento para o evento principal, uma viagem de 3 anos de ida e volta a Marte. No planejamento para a missão, a NASA não fez qualquer referência à sexualidade humana. Essa omissão foi citada em um relatório da Academia Nacional de Ciências. A sexualidade no espaço é uma área que não foi pesquisada ainda. Psicólogos e psiquiatras concluíram que os seres humanos precisam estar conectados para terem vidas normais. Precisamos estar psicológica e emocionalmente ligados. E também precisamos de ligações físicas entre os indivíduos. A intimidade em todos esses níveis é muito importante. O problema com tripulações espaciais de longa duração é que o modelo, até hoje, exclui qualquer tipo de intimidade. Alguns especialistas acreditam que os astronautas devem sublimar suas necessidades e desejos em prol da missão. Não é realista e é inviável. Isso criaria indivíduos muito problemáticos se tivessem que manter essa separação. Então, para que a equipe seja funcional, a intimidade em todos os níveis deve ser levada em conta para se ter o equilíbrio humano e temos que planejar para isso. O argumento contrário é de que o sexo entre membros da tripulação poderia criar distrações e divisões potencialmente perigosas. Pode haver discussões, problemas, brigas. Uma pessoa pode sentir ciúme de outra ou sentir desejo pelo parceiro de outra. Isso pode acontecer, será difícil evitar. Somos seres humanos e esses problemas acabam surgindo.
mas haverá muito tempo para conversar e se entender. O envio de tripulações com membros do mesmo sexo é cogitado como uma forma de inibir o sexo em missões de longa duração. Não é realista pensar que, só porque vai haver só um sexo, não haverá necessidade de contatos sexuais ou que o sexo não vai acontecer. Esta me parece uma abordagem muito ingênua. Outro plano é enviar somente casais casados. Também não é realista esperar que ser casado será a solução. Então, eu não acho que o casamento seja uma forma melhor de tratar da questão do que enviar apenas um sexo. Eu acho que o que temos que fazer é selecionar indivíduos emocionalmente maduros, que sejam seguros da sua sexualidade. E em seguida os treinamos para lidar com os problemas que surgirem e acreditar que farão um bom trabalho. A ideia de Cheryl é antes fazer os tripulantes viverem juntos durante 9 meses num local que lembre o ambiente isolado de Marte. Ela sugere a Antártica. Uma das formas de testar isso é enviá-los à Antártica para viverem lá durante 9 meses. Nesse tempo, eles vão lidar com os problemas de convivência, vão tratar das questões de intimidade, vão descobrir se sentem atração por alguém e se sentirem, como vão lidar com isso e como o grupo vai lidar com isso. Assim, quando forem enviados para Marte ou para a Lua, quando tiverem que morar nesses lugares, saberão o que esperar e saberão como lidar com isso. Eu acho que simplesmente assumir que eles são profissionais e que vão dar um jeito é uma receita para o desastre. Apesar das negativas da NASA e de seu histórico de evitar o assunto, alguns dizem que já houve sexo em um voo espacial americano. Há quem acredite que é irrealista imaginar que, entre as centenas de astronautas lançados ao espaço, pelo menos 2 deles não praticaram algum tipo de parceria cósmica. Não seria surpresa se já tiver ocorrido sexo no espaço. Teve uma viagem que foi um casal no ônibus espacial. Se eles faziam na Terra, por que não no espaço? O casal em questão são os astronautas John Davis e Mark Lee. Em 1992, John e Mark participaram de uma missão de 7 dias a bordo do ônibus espacial Endeavour. A NASA não possui uma política oficial proibindo o sexo no espaço. A NASA nunca disse a ninguém você não deve ter relações sexuais. Espera-se que as pessoas tenham o bom senso de não fazer. Mas existe uma política contra o envio de casais casados ao espaço. John e Mark se conheceram durante o treinamento para a missão, se apaixonaram e casaram pouco antes da partida. Como seria problemático demais substituir um deles na missão, a NASA abriu uma exceção. Será que o restante da tripulação permitiu a eles alguma privacidade? É possível que os outros tripulantes tenham permitido que o casal fizesse alguma coisa lá, mas é muito improvável, considerando a natureza conservadora dos astronautas e da NASA, que alguma coisa assim tenha ocorrido. Não digo que espero que tenham violado os regulamentos, mas realmente espero que tenham aproveitado a chance para consumir uma união num ambiente e numa situação que realmente celebravam a beleza da união de 2 seres humanos. Se o sexo realmente ocorreu, as opções de privacidade foram limitadas. O espaço disponível para a tripulação do ônibus espacial é de apenas 62 metros cúbicos, o equivalente a uma sala de estar de tamanho médio. Dentro do ônibus espacial, o melhor lugar para fazer sexo é a área que leva ao compartimento de carga. Tem espaço para 2 pessoas. Se existe um lugar a bordo, é ali que aconteceria. Atualmente, a Estação Espacial Internacional é bem mais espaçosa do que um ônibus espacial com 350 metros cúbicos distribuídos em 15 módulos. Eu conheço bem o interior da Estação Espacial Internacional. E as áreas mais íntimas da estação são os módulos russos. São mais personalizados, por exemplo, e é onde aconteceria nos módulos russos.
Mark Davis e John Lee não negaram nem confirmaram os boatos, deixando vivas as especulações quanto a terem ou não ultrapassado a fronteira final. Cada minuto do dia é registrado e observado pelo controle da missão aqui no planeta Terra. Assim, talvez a coisa mais impraticável, menos romântica e sensual é ter um romance no espaço sideral. Quem se torna astronauta não quer fazer qualquer coisa que possa comprometer a chance desse astronauta voar novamente ao espaço. Se eu tivesse que apostar, diria que os russos estiveram mais envolvidos nas questões do sexo na gravidade zero e do sexo no espaço do que os americanos. Os russos têm mente mais aberta, levaram violão ao espaço, no passado já tiveram cigarros a bordo da estação espacial e bebidas alcoólicas. E por que não? Especular se o sexo no espaço já ocorreu ou se os astronautas já fizeram isso relega o assunto à mentalidade dos tabloides. Eu acho que a questão não é se isso já aconteceu ou não, mas temos que deixar de lado essa especulação sobre o que aconteceu e dizer: vai haver sexo no espaço e precisamos parar de polemizar esse assunto. Tenha acontecido ou não, todos concordam que o sexo no espaço tem algumas vantagens e desvantagens. As pessoas ficam mais bonitas no espaço. Os rostos ficam mais corados. Os seios das mulheres ficam maiores. O rosto fica mais cheio, as rugas desaparecem, as pernas ficam mais finas porque há menos fluidos nelas. As mulheres não precisam de sutiãs porque nada puxa os seios para baixo. Mas a melhor aparência não contribui com a física do sexo na microgravidade. Conforme vimos no G-Force One, o menor toque do parceiro pode fazer o casal girar. A massa ainda está lá, então se alguém empurrar o outro com força, a pessoa vai parar do outro lado da nave e pode sofrer danos graves. É possível fraturar um pênis fisicamente e é muito difícil fazer a operação para pôr tudo no lugar de novo. Diante dos desafios, o que os especialistas diriam se fossem convidados a tentar essa façanha no espaço? Claro! Ah, sim, claro, com certeza. Eu faria sexo no espaço na mesma hora. Sou cientista, e cientistas gostam de observar, de estudar à distância, mas não de participar. Não gostamos de interferir no estudo que fazemos. Para minha mulher, só posso fazer sexo no espaço com ela. Eu não sei mesmo. Realmente nunca pensei nisso. Eu penso mais em dar à luz no espaço. Já vimos a ideia de Vanna Bonta para se ter intimidade sexual em microgravidade. Outro método supostamente testado nos tanques usados pela NASA para treinar astronautas chama-se técnica dos 3 golfinhos. 2 golfinhos às vezes têm dificuldade para copular. Um terceiro pode apertá-los juntos para facilitar o processo de cópula. Isso poderia acontecer na gravidade zero. Uma terceira pessoa poderia ajudar ou mantê-lo no meio, num ambiente sem gravidade. O único problema é que ninguém contou aos golfinhos sobre a técnica dos 3 golfinhos. Biólogos marinhos afirmam que isso não acontece. Uma coisa sobre a qual todos concordam é que pelo menos um dos parceiros precisa estar preso. O que podemos ter são alças para as mãos e talvez para os pés, feitas com um material rígido, parecidas com aquelas barras que temos para nós nos apoiarmos na banheira. Qualquer mecanismo que restrinja o movimento, que de algum modo simule a gravidade, facilitaria a cópula no espaço. Poderia ser o velcro. E um dos dois poderia pôr a perna em torno de alguma coisa e se segurar com os joelhos. Acho que a engenhosidade humana vai criar uma coisa que não podemos adivinhar.
Quando de fato pusermos as pessoas nessa situação, darão um jeito de fazer. E apoio para os pés parecidos com aqueles que usamos quando esquiamos na água. Para prender a parte de baixo. Para sexo no espaço, pode-se usar um cinto de segurança. Trabalhamos muito na tentativa de fazer RCP no espaço. E se pensarmos bem, a ressuscitação cardiopulmonar é um ato igualmente complexo entre duas pessoas, certo? Criamos um sistema para fazer RCP. Pensamos muito nisso. E sabe o que os astronautas disseram quando avaliaram o sistema? Concluíram que o sistema era muito trabalhoso e que podiam fazer tudo com fita adesiva. Eu não digo que a fita adesiva é um recurso sexual no espaço. Só digo que ela é como a força. Tem um lado bom, um lado sombrio e junta as coisas no universo. A ideia de Harvey parece muito boa para mim. Para começar, não envolve uma terceira pessoa na chamada técnica do golfinho, que seria bem desconfortável para mim. As especulações sobre o sexo na microgravidade logo serão coisa do passado. Preparem-se para uma nova visão do futuro. Cortesia da indústria espacial comercial. Houve um tempo, não muito remoto, em que a viagem espacial e os viajantes espaciais eram símbolos da sexualidade. O espaço era muito sensual nos anos 60. Se perguntar a qualquer astronauta do programa espacial nos anos 60, ele vai dizer que era considerado uma espécie de deus do sexo. Dois fatos deram banho de água fria nas viagens espaciais. Para começar, a promessa de cidadãos comuns viajarem ao espaço nunca foi cumprida. Houston controlando. Todos imaginavam que o ônibus espacial faria viagens comerciais. A empolgação era grande nos anos 70 após a sensualidade do programa lunar. E então o público em geral ficou muito decepcionado. O motor acionado e temos a decolagem. O segundo fato foi a explosão da Challenger. Isso provocou uma grande mudança na atitude das pessoas. Elas deixaram de acreditar que um dia iriam para o espaço. Mas tudo está prestes a mudar, graças à indústria espacial comercial. A primeira empresa turística a vender voos espaciais é a Virgin Galactic, criação do bilionário britânico Richard Branson. A empresa de Richard Branson está vendendo passagens por $200 mil para ir até a beira do espaço, a cerca de 100 quilômetros, que é o mais perto que podemos chegar de uma verdadeira experiência espacial. Ainda faltam alguns anos para a viagem inaugural da Virgin Galactic. Mas isso não impede que os mais aventureiros com dinheiro para queimar se interessem pelos voos particulares. Me perguntaram sobre a possibilidade de uma lua de mel no espaço. E dessa forma de consumar o casamento no espaço. Essa é uma ideia que não adotaremos de início. Precisamos conhecer melhor todos os riscos que podem correr antes de pensarmos em permitir que um casal consume o casamento no espaço. Mas a questão é que há quem queira fazer isso. Por mais inovadora que seja a Virgin Galactic, não é nada se comparado ao que a Sociedade de Turismo Espacial está planejando. Já conhecemos o Clube do Sexo nas Alturas. Este é o Clube do Sexo no Espaço. Temos superiates ou navios de cruzeiro em órbita da Terra, ou circulando entre a Terra e a Lua, servindo de base para o verdadeiro turismo espacial. Estamos falando de entretenimento, diversão, bebidas, sexo, de todas as coisas mais loucas aqui. Vamos saltar para o ano de 2050 para ver o que um casal recém-casado pode ter em sua lua de mel a bordo do iate espacial projetado por John Spencer. Esta é uma maquete do iate espacial do John. Estou desenhando uma discoteca.
que ficará aqui na seção central. Isto aqui será uma esfera. Imagine uma esfera gigante de 18 metros de diâmetro, totalmente de vidro ou de um material transparente, que permita ver em todas as direções. E teremos pessoas flutuando, dançando, navegando, fazendo todo tipo de coisas em nome do prazer e da diversão. Após uma longa noite dançando, bebendo e se divertindo, o casal quer um outro tipo de diversão. Na Terra, isso pode incluir um momento romântico numa hidromassagem. John Spencer imaginou uma hidromassagem espacial que ele chama de esfera quente. Imagine que o seu quarto é uma esfera e no centro dela existe uma água colorida aquecida. E você pode entrar nela se abraçando para fazer amor ou relaxar. A esfera será contida nesse formato pelo fluxo de ar. Ela não vai se mover, mas poderá espirrar a água e ela voltará ao lugar no formato de pequenas esferas. Depois de um mergulho na esfera quente, o casal segue para a suíte nupcial. Ali encontra a resposta de Sam à terceira lei de Newton, o túnel do amor. Vamos supor que esta é uma janela gigante, dentro da suíte nupcial. Temos uma vista panorâmica fantástica. E eles podem esticar isto aqui, que é chamado de túnel do amor. Tem iluminação dentro, é ventilado e pode ver que é forrado. A forração é macia e confortável para o casal ficar à vontade. Eles entram aqui e aí fazem amor no túnel do amor. O túnel do amor poderia se tornar um equipamento básico na segunda nave espacial da Virgin Galactic. Obviamente não é uma coisa para o início do turismo suborbital. Mas, sabe, estou acostumado a trabalhar em lugares em que também se pensa no futuro. E um dia poderá haver a terceira ou a quarta nave. E a ideia de um túnel do amor é perfeitamente lógica. Por acaso, a NASA teria algum plano de criar um túnel do amor? Eu nunca ouvi falar em qualquer plano da NASA de criar um túnel do amor. Talvez não. Mas enquanto a indústria do turismo espacial trabalha com os aspectos mais lúdicos do sexo no espaço, cientistas e pesquisadores têm suas próprias razões para terem esperanças. Acho que o turismo espacial é a área em que o sexo no espaço será tratado de uma forma mais aberta. Esse será o ambiente em que o assunto será finalmente tratado sem pudores. É inevitável que aonde quer que o ser humano vá, o sexo acompanhe. Mesmo nos recantos mais frios do universo. A questão toda é que a exploração não envolve apenas lugares. Exploramos a nós mesmos, uma perspectiva de nós mesmos. E isso envolve a intimidade, o sexo, os relacionamentos. Somos filhos, não apenas da Terra, mas do universo. Portanto, como filhos, é nosso dever usar nossa capacidade máxima e nos espalharmos para outros planetas. Quem sabe o que vamos encontrar? Citando o poeta Dante, os céus giram sobre nós e nossos olhos continuam presos à terra. O sexo faz parte da experiência humana. E aonde os humanos forem, o sexo também irá. É lógico, é racional, é assim que deve ser. Isso. E como o grupo vai lidar com isso? Assim, quando forem enviados para Marte ou para a Lua, quando tiverem que morar nesses lugares, saberão o que esperar e saberão como lidar com isso. Eu acho que simplesmente assumir que eles são profissionais e que vão dar um jeito é uma receita para o desastre. Apesar das negativas da NASA e de seu histórico de evitar o assunto, alguns dizem que já houve sexo em um voo espacial americano. Há quem acredite que é irrealista imaginar que, entre as centenas de astronautas lançados ao espaço, pelo menos 2 deles não praticaram algum tipo de parceria cósmica.
Não seria surpresa se já tiver ocorrido sexo no espaço. Teve uma viagem que foi um casal no ônibus espacial. Se eles faziam na Terra, por que não no espaço? O casal em questão são os astronautas John Davis e Mark Lee. Em 1992, John e Mark participaram de uma missão de 7 dias a bordo do ônibus espacial Endeavour. A NASA não possui uma política oficial proibindo o sexo no espaço. A NASA nunca disse a ninguém você não deve ter relações sexuais. Espera-se que as pessoas tenham o bom senso de não fazer. Mas existe uma política contra o envio de casais casados ao espaço. John e Mark se conheceram durante o treinamento para a missão, se apaixonaram e casaram pouco antes da partida. Como seria problemático demais substituir um deles na missão, a NASA abriu uma exceção. Será que o restante da tripulação permitiu a eles alguma privacidade? É possível que os outros tripulantes tenham permitido que o casal fizesse alguma coisa lá, mas é muito improvável. Considerando a natureza conservadora dos astronautas e da NASA, que alguma coisa assim tenha ocorrido. Não digo que espero que tenham violado os regulamentos, mas realmente espero que tenham aproveitado a chance para consumir uma união num ambiente e numa situação que realmente celebravam a beleza da união de dois seres humanos. Se o sexo realmente ocorreu, as opções de privacidade foram limitadas. O espaço disponível para a tripulação do ônibus espacial é de apenas 62 metros cúbicos, o equivalente a uma sala de estar de tamanho médio. Dentro do ônibus espacial, o melhor lugar para fazer sexo é a área que leva ao compartimento de carga. Tem espaço para 2 pessoas. Se existe um lugar a bordo... Tripulações com membros do mesmo sexo é cogitado como uma forma de inibir o sexo em missões de longa duração. Não é realista pensar que, só porque vai haver só um sexo, não haverá necessidade de contatos sexuais ou que o sexo não vai acontecer. Esta me parece uma abordagem muito ingênua. Outro plano é enviar somente casais casados. Também não é realista esperar que ser casado será a solução. Então, eu não acho que o casamento seja uma forma melhor de tratar da questão do que enviar apenas um sexo. Eu acho que o que temos que fazer é selecionar indivíduos emocionalmente maduros, que sejam seguros da sua sexualidade. E em seguida os treinamos para lidar com os problemas que surgirem e acreditar que farão um bom trabalho. A ideia de Cheryl é antes fazer os tripulantes viverem juntos durante 9 meses num local que lembre o ambiente isolado de Marte. Ela sugere a Antártica. Uma das formas de testar isso é enviá-los à Antártica para viverem lá durante 9 meses. Nesse tempo, eles vão lidar com os problemas de convivência, vão tratar das questões de intimidade, vão descobrir se sentem atração por alguém e se sentirem, como vão lidar com isso e como o grupo vai lidar com isso. Assim, quando forem enviados para Marte ou para a Lua, quando tiverem que morar nesses lugares, saberão o que esperar e saberão como lidar com isso. Eu acho que simplesmente assumir que eles são profissionais e que vão dar um jeito é uma receita para o desastre. Apesar das negativas da NASA e de seu histórico de evitar o assunto, alguns dizem que já houve sexo em um voo espacial americano. Há quem acredite que é irrealista imaginar que, entre as centenas de astronautas lançados ao espaço, pelo menos 2 deles não praticaram algum tipo de parceria cósmica. Não seria surpresa se já tiver ocorrido sexo no espaço. Teve uma viagem que foi um casal no ônibus espacial. Se eles faziam na Terra, por que não no espaço? O casal em questão são os astronautas John Davis e Mark Lee. Em 1992, John e Mark participaram de uma missão de 7 dias a bordo do ônibus espacial Endeavour. A NASA não possui uma política oficial proibindo o sexo no espaço.
A NASA nunca disse a ninguém você não deve ter relações sexuais. Espera-se que as pessoas tenham o bom senso de não fazer. Quanto a terem ou não ultrapassado a fronteira final. Cada minuto do dia é registrado e observado pelo controle da missão aqui no planeta Terra. Assim, talvez a coisa mais impraticável, menos romântica e sensual é ter um romance no espaço sideral. Quem se torna astronauta não quer fazer qualquer coisa que possa comprometer a chance desse astronauta voar novamente ao espaço. Se eu tivesse que apostar, diria que os russos estiveram mais envolvidos nas questões do sexo na gravidade zero e do sexo no espaço do que os americanos. Os russos têm mente mais aberta, levaram violão ao espaço, no passado já tiveram cigarros a bordo da estação espacial e bebidas alcoólicas. E por que não? Especular se o sexo no espaço já ocorreu ou se os astronautas já fizeram isso relega o assunto à mentalidade dos tabloides. Eu acho que a questão não é se isso já aconteceu ou não, mas temos que deixar de lado essa especulação sobre o que aconteceu e dizer: vai haver sexo no espaço e precisamos parar de polemizar esse assunto. Tenha acontecido ou não, todos concordam que o sexo no espaço tem algumas vantagens e desvantagens. As pessoas ficam mais bonitas no espaço. Os rostos ficam mais corados. Os seios das mulheres ficam maiores. O rosto fica mais cheio, as rugas desaparecem, as pernas ficam mais finas porque há menos fluidos nelas. As mulheres não precisam de sutiãs porque nada puxa os seios para baixo. Mas a melhor aparência não contribui com a física do sexo na microgravidade. Conforme vimos no G-Force One, o menor toque do parceiro pode fazer o casal girar. A massa ainda está lá, então se alguém empurrar o outro com força, a pessoa vai parar do outro lado da nave e pode sofrer danos graves. É possível fraturar um pênis fisicamente e é muito difícil fazer a operação para pôr tudo no lugar de novo. Diante dos desafios, o que os especialistas diriam se fossem convidados a tentar essa façanha no espaço? Claro! Ah, sim, claro, com certeza. Eu faria sexo no espaço na mesma hora. Sou cientista, e cientistas gostam de observar, de estudar à distância, mas não de participar. Não gostamos de interferir no estudo que fazemos. Para minha mulher, só posso fazer sexo no espaço com ela. Espero, porque é o próximo passo. Estou contente e gostei muito do voo. O Two Suit de Vanna é apenas um pequeno passo para que a humanidade colonize o universo. O salto gigante irá ocorrer quando procriarmos no espaço. O pouco que sabemos sobre reprodução e biologia de desenvolvimento no espaço nos sugere que haverá, com certeza, enormes problemas se a espécie tentar fazer um único salto de uma civilização terrestre para uma civilização sem gravidade. O primeiro problema é a gravidade zero, ou mais precisamente, a microgravidade. Quando há uma nave ou estação espacial em órbita da Terra, nós chamamos de microgravidade porque gravidade ainda está presente e continua a atrair em direção à Terra, só não é muito forte. Quando colocamos um humano em um ambiente de microgravidade, os ossos perdem cálcio, o coração fica preguiçoso, a pessoa perde massa, o músculo esquelético perde massa, a massa de glóbulos vermelhos diminui e se perde volume plasmático. O segundo problema é a radiação de alta energia. Partículas atômicas que preenchem o vácuo do espaço. É possível que a exposição à radiação provoque esterilidade. Isto tem sido visto em usinas nucleares e nas pessoas que trabalham próximas a altas doses de radiação. Na Terra, estamos protegidos
por um campo magnético na atmosfera terrestre das partículas de radiação, mas no espaço elas podem se mover sem obstáculos até que atinjam o tecido humano. E quando isso acontece, podem matar a célula ou apenas danificá-la. Quando é danificada, parte de seu DNA é retirado e a célula ainda vive e se reproduz, mas começa a sofrer mutação. É o mesmo que chamamos de câncer aqui na Terra. Para ver como a microgravidade e a radiação de alta energia podem afetar a reprodução sexual, os cientistas realizaram testes em animais no espaço. Estudos com animais são o primeiro passo, antes que possamos levar uma mulher para o espaço para engravidar ou dar à luz. Então temos a concepção, o desenvolvimento de uma placenta, o desenvolvimento de sistemas orgânicos pré-natais e o processo do nascimento. Tudo isso é comum entre pequenos animais e seres humanos. O primeiro animal a se reproduzir com êxito no espaço foi o peixe Medaka, que voou no ônibus espacial em 1994. No estudo Medaka, os animais se acasalaram, puseram ovos e os filhotes nasceram no espaço, mostrando que O que podemos ter são alças para as mãos e talvez para os pés, feitas com um material rígido, parecidas com aquelas barras que temos para nós nos apoiarmos na banheira. Qualquer mecanismo que restrinja o movimento, que de algum modo simule a gravidade, facilitaria a cópula no espaço. Poderia ser o velcro. E um dos dois poderia pôr a perna em torno de alguma coisa e se segurar com os joelhos. Acho que a engenhosidade humana vai criar uma coisa que não podemos adivinhar. Quando de fato pusermos as pessoas nessa situação, dará um jeito de fazer. E apoio para os pés parecidos com aqueles que usamos quando esquiamos na água, para prender a parte de baixo. para sexo no espaço pode-se usar um cinto de segurança. Trabalhamos muito na tentativa de fazer RCP no espaço. E se pensarmos bem, a ressuscitação cardiopulmonar é um ato igualmente complexo entre duas pessoas, certo? Criamos um sistema para fazer RCP. Pensamos muito nisso. E sabe o que os astronautas disseram quando avaliaram o sistema? Concluíram que o sistema era muito trabalhoso e que podiam fazer tudo com fita adesiva. Eu não digo que a fita adesiva é um recurso sexual no espaço. Só digo que ela é como a força. Tem um lado bom, um lado sombrio e junta as coisas no universo. A ideia de Harvey parece muito boa para mim. Para começar, não envolve uma terceira pessoa na chamada técnica do golfinho, que seria bem desconfortável para mim. As especulações sobre o sexo na microgravidade logo serão coisa do passado. Preparem-se para uma nova visão do futuro. Cortesia da indústria espacial comercial. Houve um tempo, não muito remoto, em que a viagem espacial e os viajantes espaciais eram símbolos da sexualidade. O espaço era muito sensual nos anos 60. Se perguntar a qualquer astronauta do programa espacial nos anos 60, ele vai dizer que era considerado uma espécie de deus do sexo. Dois fatos deram banho de água fria nas viagens espaciais. Para começar, a promessa de cidadãos comuns viajarem ao espaço nunca foi cumprida. Houston controlando? Todos imaginavam que o ônibus espacial faria viagens comerciais. A empolgação... Mas não de participar. Não gostamos de interferir no estudo que fazemos. Para minha mulher, só posso fazer sexo no espaço com ela. Eu não sei mesmo. Realmente nunca pensei nisso. Eu penso mais em dar à luz no espaço. Já vimos a ideia de Vanna Bonta para se ter intimidade sexual em microgravidade. Outro método supostamente testado nos tanques usados pela NASA para treinar astronautas chama-se técnica dos 3 golfinhos.
2 golfinhos às vezes têm dificuldade para copular. Um terceiro pode apertá-los juntos para facilitar o processo de cópula. Isso poderia acontecer na gravidade zero. Uma terceira pessoa poderia ajudar ou mantê-lo no meio, num ambiente sem gravidade. O único problema é que ninguém contou aos golfinhos sobre a técnica dos 3 golfinhos. Biólogos marinhos afirmam que isso não acontece. Uma coisa sobre a qual todos concordam é que pelo menos um dos parceiros precisa estar preso. O que podemos ter são alças para as mãos e talvez para os pés, feitas com um material rígido, parecidas com aquelas barras que temos para nós nos apoiarmos na banheira. Qualquer mecanismo que restrinja o movimento, que de algum modo simule a gravidade, facilitaria a cópula no espaço. Poderia ser o velcro. E um dos dois poderia pôr a perna em torno de alguma coisa e se segurar com os joelhos. Acho que a engenhosidade humana vai criar uma coisa que não podemos adivinhar. Quando de fato pusermos as pessoas nessa situação, dará um jeito de fazer. E apoio para os pés parecidos com aqueles que usamos quando esquiamos na água. Para prender a parte de baixo. Para sexo no espaço, pode-se usar um cinto de segurança. Trabalhamos muito na tentativa de fazer RCP no espaço. E se pensarmos bem, a ressuscitação cardiopulmonar é um ato igualmente complexo entre duas pessoas, certo? Criamos um sistema para fazer RCP. Pensamos muito nisso. E sabe o que os astronautas disseram quando avaliaram o sistema? Concluíram que o sistema era muito trabalhoso e que podiam fazer tudo com fita adesiva. Eu não digo que a fita adesiva é um recurso sexual no espaço. Só digo que ela é como a força. Tem um lado bom, um lado sombrio e junta as coisas no universo. O teste do Chilsut a bordo do G-Force One. Um Boeing 737 modificado que reproduz o efeito da falta de gravidade. Quando montamos o interior do G-Force One, discutimos muitas coisas que poderiam acontecer dentro desse ambiente. E sexo, intimidade, casais flutuando, com certeza foram algumas das coisas. Acho que o conceito do True Suit é perfeito, mas também acho que a filosofia por trás do pensamento de se criar uma roupa para 2 pessoas é maravilhoso. Esta não é a primeira viagem de Vanna e Alan a bordo do G-Force One. Vanna foi convidada à viagem inaugural do avião em 2004. Quando eu experimentei a falta de gravidade e a microgravidade, foi uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Podemos pensar no movimento físico e executar. Por exemplo, pensei em fazer uma cambalhota e não precisei me esforçar. Foi muito divertido. Mas ao tentar iniciar um momento íntimo com o marido, Vanna percebeu que faltava algo na experiência da gravidade zero. A intimidade física. Nós demos cambalhotas, giramos, voamos, fizemos diversas acrobacias, mas eu fiquei com a impressão de que com a gravidade zero não havia nenhuma atração. Sabe, é como se não pudéssemos, nós tínhamos de nos esforçar muito só para dar um simples beijo. Vanna viu uma necessidade futura e decidiu supri-la agora. Imaginei o True Suit, que é uma roupa que podemos prender a nosso parceiro sem termos de nos esforçar para ficar próximos ou nos abraçarmos. Não é só para atividade sexual, mas para intimidade, a sensação de intimidade, da proximidade física, abraçar, se aconchegar, acariciar. Um par de protótipos do True Suit foram fabricados e serão testados exaustivamente 11 mil metros acima de Nevada. Errei! Estou muito empolgada por testar o True Suit. A ideia de criar o futuro é muito emocionante e comovente para mim agora. Ser casado com a criadora do True Suit é uma maravilha. Vanna é uma mulher inteligente e muito criativa. Além disso, é muito atraente.
Para criar os efeitos da gravidade zero, o G-Force One faz um voo parabólico vertical. Enquanto o piloto arqueia a aeronave no pico da parábola, os ocupantes experimentam 30 segundos de falta de gravidade. É o mesmo efeito... O assunto, a mentalidade dos tabloides. Eu acho que a questão não é se isso já aconteceu ou não, mas temos que deixar de lado essa especulação sobre o que aconteceu e dizer: vai haver sexo no espaço e precisamos parar de polemizar esse assunto. Tenha acontecido ou não, todos concordam que o sexo no espaço tem algumas vantagens e desvantagens. As pessoas ficam mais bonitas no espaço. Os rostos ficam mais corados. Os seios das mulheres ficam maiores. O rosto fica mais cheio, as rugas desaparecem, as pernas ficam mais finas porque há menos fluidos nelas. As mulheres não precisam de sutiãs porque nada puxa os seios para baixo. Mas a melhor aparência não contribui com a física do sexo na microgravidade. Conforme vimos no G-Force One, o menor toque do parceiro pode fazer o casal girar. A massa ainda está lá, então se alguém empurrar o outro com força, a pessoa vai parar do outro lado da nave e pode sofrer danos graves. É possível fraturar um pênis fisicamente e é muito difícil fazer a operação para pôr tudo no lugar de novo. Diante dos desafios, o que os especialistas diriam se fossem convidados a tentar essa façanha no espaço? Claro! Ah, sim, claro, com certeza. Eu faria sexo no espaço na mesma hora. Sou cientista, e cientistas gostam de observar, de estudar à distância, mas não de participar. Não gostamos de interferir no estudo que fazemos. Para minha mulher, só posso fazer sexo no espaço com ela. Eu não sei mesmo. Realmente nunca pensei nisso. Eu penso mais em dar à luz no espaço. Já vimos a ideia de Vanna Bonta para se ter intimidade sexual em microgravidade. Outro método supostamente testado nos tanques usados pela NASA para treinar astronautas chama-se técnica dos 3 golfinhos. 2 golfinhos às vezes têm dificuldade para copular. Um terceiro pode apertá-los juntos para facilitar o processo de cópula. Isso poderia acontecer na gravidade zero. Uma terceira pessoa poderia ajudar ou mantê-lo no meio, num ambiente sem gravidade. O único problema é que ninguém contou aos golfinhos sobre a técnica dos 3 golfinhos. Biólogos marinhos afirmam que isso não acontece. Vanna criou o Two-Suit para ser usado em voos espaciais de longa duração. Mas no G-Force One, ela e Alan terão menos de 30 segundos de falta de gravidade para testar a roupa. Minha nossa! Minha nossa! Durante as primeiras parábolas, Vanna e Alan se acostumam com a falta de gravidade. Aproveitem! Na terceira parábola, sua tentativa é interrompida por um grupo de passageiros desgovernados. Aproveitem! Nas próximas diversas parábolas, Vanna e Alan lutam contra o tempo e os caprichos da falta de gravidade para realizar uma acoplagem. Finalmente, na 8ª parábola, uma acoplagem, um beijo e a desacoplagem. Gravidade normal. Diria que a missão foi um sucesso. Acho que o modelo é funcional e gostaria de testá-lo em condições mais prolongadas de gravidade zero, porque é o próximo passo. Estou contente e gostei muito do voo. O Two-Suit de Vanna é apenas um pequeno passo para que a humanidade colonize o universo. O salto gigante irá ocorrer quando procriarmos no espaço. O pouco que sabemos sobre reprodução e biologia de desenvolvimento no espaço nos sugere que haverá, com certeza, enormes problemas se a espécie tentar fazer um único salto de uma civilização terrestre para uma civilização sem gravidade.
O primeiro problema é a gravidade zero, ou mais precisamente, a microgravidade. Quando há uma nave ou estação espacial em órbita da Terra, nós chamamos de microgravidade porque gravidade ainda está presente e continua a atrair em direção à Terra, só não é muito forte. Quando colocamos um humano em um ambiente de microgravidade, os ossos perdem cálcio, o coração fica preguiçoso, a pessoa perde massa, o músculo esquelético perde massa, a massa de glóbulos vermelhos diminui e se perde volume plasmático. O segundo problema é a radiação de alta energia. Partículas atômicas que preenchem o vácuo do espaço. É possível que a exposição à radiação provoque esterilidade. Isto tem sido visto em usinas nucleares e nas pessoas que trabalham próximas a altas doses de radiação. Na Terra, estamos protegidos por um campo magnético na atmosfera terrestre das partículas de radiação, mas no espaço elas podem se mover sem obstáculos até que atinjam o tecido humano. E quando isso acontece, podem matar a célula ou apenas danificá-la. Quando é danificada, parte de seu DNA é retirado. E a célula ainda viva... É antes fazer os tripulantes viverem juntos durante 9 meses num local que lembre o ambiente isolado de Marte. Ela sugere a Antártica. Uma das formas de testar isso é enviá-los à Antártica para viverem lá durante 9 meses. Nesse tempo, eles vão lidar com os problemas de convivência, vão tratar das questões de intimidade, vão descobrir se sentem atração por alguém e se sentirem, como vão lidar com isso e como o grupo vai lidar com isso. Assim, quando forem enviados para Marte ou para a Lua, quando tiverem que morar nesses lugares, saberão o que esperar e saberão como lidar com isso. Eu acho que simplesmente assumir que eles são profissionais e que vão dar um jeito é uma receita para o desastre. Apesar das negativas da NASA e de seu histórico de evitar o assunto, alguns dizem que já houve sexo em um voo espacial americano. Há quem acredite que é irrealista imaginar que, entre as centenas de astronautas lançados ao espaço, pelo menos 2 deles não praticaram algum tipo de parceria cósmica. Não seria surpresa se já tiver ocorrido sexo no espaço. Teve uma viagem que foi um casal no ônibus espacial. Se eles faziam na Terra, por que não no espaço? O casal em questão são os astronautas John Davis e Mark Lee. Em 1992, John e Mark participaram de uma missão de 7 dias a bordo do ônibus espacial Endeavour. A NASA não possui uma política oficial proibindo o sexo no espaço. A NASA nunca disse a ninguém você não deve ter relações sexuais. Espera-se que as pessoas tenham o bom senso de não fazer. Mas existe uma política contra o envio de casais casados ao espaço. John e Mark se conheceram durante o treinamento para a missão, se apaixonaram e casaram pouco antes da partida. Como seria problemático demais substituir um deles na missão, a NASA abriu uma exceção. Será que o restante da tripulação permitiu a eles alguma privacidade? É possível que os outros tripulantes tenham permitido que o casal fizesse alguma coisa lá, mas é muito improvável. Considerando a natureza conservadora dos astronautas e da NASA, que alguma coisa assim tenha ocorrido. Não digo que espero que tenham violado os regulamentos, mas realmente espero que tenham aproveitado a chance para consumir uma união num ambiente e numa situação que realmente celebravam a beleza da união de 2